Fala pessoal, sejam bem-vindos, a mais um vídeo do canal Economia Hoje, tá bom? Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu joinha, seu comentário, tá bom? Primeiro de tudo, me deixa aqui no seu comentário que tipo de investimento você já faz, investimento em renda fixa ou em renda variável. E vamos para o que interessa, pessoal. Vamos ao tema do vídeo. E hoje eu vou falar sobre investimentos, Renda fixa e renda variável, Existem vários tipos de investimentos, tá bom? Só que hoje eu vou escolher dois tipos de temas, que são a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é um investimento mais seguro, Onde você faz seus aportes, seus investimentos, tá bom? Em determinados títulos, um exemplo, e seu dinheiro fica lá mais seguro, mais protegido, trazendo seus rendimentos, seus proventos, Vou explicar um pouco mais. Os principais investimentos em renda fixa, eu coloquei aqui o Tesouro Direto, que é um investimento mais seguro, onde você compra títulos de capitalização, do Tesouro Nacional, ou seja, do próprio governo federal. Existem vários tipos de título do Tesouro Direto, tá bom, pessoal? Os mais conhecidos é o Tesouro Selic, que é ligado à taxa de inflação, Selic, que é a taxa de juros da economia básica. Existe também o Tesouro IPCA, que é ligado à inflação atual, que é a inflação IPCA, tá bom? E existe também o Tesouro pré e pós-fixado. Mas eu vou falar mais em outro vídeo, com mais calma, sobre esses quatro tipos do Tesouro Direto. E também existe também o Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB. O CDB é um investimento onde você empresta seu dinheiro ao banco, ou seja, sua rentabilidade normalmente é atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Geralmente o CDB, vamos dizer que seja uma poupança com muito mais rendimento, Ou seja, os juros que o CDB lhe fornece é muito mais maior do que uma poupança comum, que você faz em uma poupança simples do dia a dia. Ou seja, tem título do CDB que o rendimento chega a 100%, de 100% a 110% de juros, do próprio CDB. Também vamos explicar um pouco sobre letra de crédito imobiliário, que é quando você compra título do crédito imobiliário. E também existe também a letra de crédito do agronegócio, que é o LCA. São investimentos destinados aos setores imobiliários, que é o caso do LCI, e agronegócio também, que é o caso do LCA, tá bom? E falando um pouco mais aqui sobre o Tesouro Direto, O Tesouro Direto, em outras palavras, é quando você empresta seu dinheiro, em um certo ponto, ao próprio governo, O governo hoje ele é um mau devedor e um bom pagador. Então hoje faz muito mais sentido, você aportar parte dos seus investimentos no Tesouro Direto, tá bom? Principalmente, não é nenhuma recomendação, mas alguns exemplos do Tesouro Direto que eu acabei de informar aqui, é o Tesouro IPCA+, que é o Tesouro, que é o título de capitalização do Tesouro Direto, que é ligado à inflação, Ou seja, se a inflação IPCA, hoje a inflação IPCA está em torno quase de 8%, o título do Tesouro Direto IPCA+, ele vai chegar mais ou menos a trabalhar em cima da inflação atual, que é a inflação IPCA+, tá bom? Algumas características da renda fixa que eu trouxe aqui, pessoal. A renda fixa é um investimento mais seguro, comparando com, um exemplo, a renda variável, que tem uma certa volatilidade muito maior, É um investimento também com garantias, dependendo do título de renda fixa, principalmente o CDB e o Tesouro Direto, ele tem uma garantia que é o FGC, que é quando o seu investimento tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se não me falhar a memória agora, se você investiu até 250 mil, seu dinheiro tem a garantia, tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E também, como eu falei, alguns exemplos de renda fixa mais fáceis, mais básicos e conhecidos, para o iniciante fazer seus investimentos, é o CDB, que é o Crédito de Depósito Bancário, o LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, além da própria poupança, Eu acho que é um dos mais conhecidos hoje.
Só que detalhe, a poupança hoje, ela não traz um rendimento comparando com outros exemplos de renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto, o CDB, enfim. Esse foi um vídeo um pouco mais rápido, né? Falando um pouco sobre renda fixa para vocês. E no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais, trazer um pouco mais detalhado sobre os exemplos do Tesouro Direto, para vocês verem aqui, vou trazer aqui na tela, e como é feito esses aportes. E lembrando, não é nenhuma recomendação, tá bom, pessoal? É somente tentando mostrar a vocês a parte de renda fixa e de alguns investimentos que existem em nosso país, tá bom? Pessoal, e antes de encerrar o vídeo, né, eu vou dar uma indicação para vocês, melhor, não é uma indicação, é uma recomendação, né, que é esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. O autor é o George S. Clason. É um livro muito bom, muito proveitoso, fala muito sobre educação financeira. Eu tive a oportunidade de ler esse livro e muito bom, adquiri muito conhecimento. Então, eu recomendo esse livro aqui para vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem puder, adquire esse livro aí que vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender. Bem, pessoal, vou ficando por aqui, né? Vou deixando aqui meu Instagram para que vocês possam me seguir lá no Instagram, me acompanhar lá nos stories, que eu sempre estou postando postagem do mercado financeiro, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho de notificações, dar aquele like, beleza? E compartilhar esse vídeo, tá bom? Bem, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!